Nessa semana, a polêmica eterna do futebol brasileiro voltou à tona. Arbitragem. Na boa, no Palmeiras e São Paulo eu acho que até quem é palmeirense concorda que o pênalti não marcado é vergonhoso. E já no jogo do Grêmio, o discurso do Marlon é perfeito, até porque a culpa pelo que está acontecendo vai muito além do que há dentro do campo. Mas o legado dessa arbitragem vem acompanhando o futebol brasileiro há muito tempo e esse ano tá escandaloso. Em toda rodada acontece alguma coisa no mínimo questionável. Por isso no vídeo de hoje eu vou trazer pelo menos 10 erros de arbitragem desse ano no Brasileirão. E vocês tirem as suas próprias conclusões. Olha, pra começar eu tenho que ressaltar que esse vídeo não é pra atacar nenhum time em específico. Eu não acho que existe um esquema de arbitragem, eles só são ruins mesmo. Hoje, sendo sincero, se o meu time é roubado eu fico bravo, mas eu sei que daqui uma ou duas rodadas eu vou ser beneficiado, então é um sistema que tá quebrado. E durante o vídeo eu vou fazendo minhas ponderações aqui e ali, mas vamos começar pelo mais recente e o mais polêmico de todos, Palmeiras e São Paulo. Pra começar antes, acho bom colocar a situação do jogo. São Paulo vencia por 2 a 0 após um bom primeiro tempo, mas aos 6 minutos do segundo, passe do Luciano e o Tapia é atropelado pelo Alan. Aqui é pênalti claro. Era pra ser, né? Mas não foi. Depois disso, o Palmeiras, por mérito próprio, vira o jogo numa grande atuação. Não foi porque não rolou o pênalti que o Palmeiras não mereceu, mas sem dúvidas, ofusca uma vitória gigantesca. E eu juro pra vocês, desde que eu assisti esse lance, eu tentei ver vários ângulos pra ver se tinha algum em que não era pênalti, mas não tem. Ok, não foi intencional o Alan ter escorregado, isso é fato, mas mesmo assim, pela circunstância, é pênalti, não tem o que discutir. E olha que ainda teve mais erros pros dois lados, então essa arbitragem do Ramon Abateabel foi pavorosa. E a gente passa para extracampo, porque tudo que se desenrola deveria fazer Palmeiras e São Paulo ficar indignados, porque é um problema sistemático, não é beneficiando nenhum dos dois. A declaração justa do Crespo foi que o pênalti foi escandaloso e ele não viu nada igual. Só que do lado do Palmeiras deveria ser igual. O Abel disse que não foi pênalti na opinião dele, o que é muito contraditório, né? Porque se fosse contra ele, eu duvido que ele falaria isso. Aí vem provocação, nota de repúdio e várias coisas que não resolvem o problema. O São Paulo foi prejudicado? Sim. Sem dúvidas. Mas existe um complô contra o São Paulo? Não, eu não acho. O juiz que é ruim. O Ramon Abateabel nesse caso foi afastado, mas todo mundo sabe o que vai acontecer. Em poucos meses ele tá de volta aí, sem nenhuma melhora de fato. Aproveitando que é tudo muito recente, vamos continuar pro erro dessa rodada. Grêmio e Bragantino, e o lance polêmico foi o seguinte. Bola levantada na área, o jogador do Bragantino finaliza e a bola desvia no Marlon antes de ir pra fora. O problema é que claramente esse braço tá colado no corpo. Então cadê o tal do movimento natural? Nesse caso não tem o que dialogar. Ah, tem a declaração do VAR, né? Diz que o Marlon estava com o braço desvinculado ao corpo e fazendo ação de bloqueio. E a entrevista do próprio Marlon é muito forte depois do jogo. Alega que o Grêmio desde o início do Brasileirão tem sido extremamente prejudicado. E será que é mesmo? Vamos ser justos. Sim. Eu tenho que dizer que sim. Olha, dos grandes, sem dúvidas, o Grêmio é o que mais perde pontos por causa de lances polêmicos como esse. Então agora vamos voltar algumas rodadas atrás para ver esses momentos. Jogo válido pela terceira rodada desse brasileiro. Grêmio e Flamengo, que terminou 2 a 0 pro Fla. E que aos 14 minutos com o placar de 1 a 1, bola respingada do Bright White e pega no braço do Gerson. De novo, braço aberto, a bola bate no braço e você pode até alegar coisas como direção, desvio, etc. Inclusive nesse caso, o juiz era o mesmo Ramon Abateabel desse jogo do Palmeiras. Aí você compara um com o outro. Eu não sou árbitro, mas pô, qual que é o critério? Em um não foi pênalti e no outro foi. Parece que toda vez que tem um jogo e você tem um árbitro diferente, a regra é outra. Mas enfim, vamos voltar pro Grêmio. Mais um jogo, dessa vez contra o São Paulo no Morumbi, resultado final 2 a 1 pro Tricolor. E o gol decisivo acontece faltando 5 minutos quando o Luciano sofre esse pênalti. O contato até existe, mas dizer que isso é pênalti é meio demais. E esse lance foi sim revisado, mas por uma possibilidade de falta de ataque, não por conta dessa questionável marcação em cima do Luciano. Esse tipo de toque claramente não é o suficiente para derrubar o Luciano. Mais uma vez o Grêmio perde pontos por conta de erros externos. Beleza, já mostrei 2 lances de pênalti em 2 jogos diferentes, mas você quer ver, sei lá, Grenal? Tem também. O jogo em questão era o Grenal 4-4-7, que o Grêmio abre o placar no primeiro tempo e o Inter empata no segundo. O jogo se encaminhava para um empate na arena do Grêmio. Só que o lance polêmico acontece no minuto 38. O jogador do Grêmio é claramente impedido de prosseguir no lance e o juiz Braulio Machado é chamado para checagem no VAR. O lance é revisado e a decisão é de que não foi pênalti. Exatamente. Mais uma vez o Grêmio perde possíveis pontos por conta disso. E dá para ver que não tem padrão nenhum. O Grêmio é o mais prejudicado, mas contra quem? Pouco importa. Talvez seja, sei lá, falta de poder de bastidor,
Pode ser, mas não deveria ser o caso, até porque muitos times sofrem com isso em rodada sim, rodada não. E a arbitragem existe para fazer um jogo justo, não tendencioso. Então continuando, vamos para Belo Horizonte agora, dessa vez ainda o Grêmio jogando contra o Atlético Mineiro. Era a estreia de Carlos Vinícius no Clube Gaúcho, e na sua primeira partida ele é expulso após supostamente dar uma cotovelada no jogador do Atlético, o que claramente não aconteceu. E tem mais nesse jogo, tá? Eu vou ler a notícia e você me diz o que você espera. Segundo o árbitro, Dodi e Júnior Alonso trocaram socos e por isso foram expulsos. Dessa vez o VAR acertou em chamar para revisão, e pô, o lance é claro. Com toda a certeza do mundo, isso é uma troca de empurrões. Você pode até ser criterioso e dizer que isso era uma conduta que merecia um amarelo. Agora, vermelho direto, acho pouco convincente. E nesse caso, o pior é o árbitro de vídeo ter chamado para revisão e o juiz em questão, Alex Gomes, ter mantido a decisão. Ou seja, já deu para ver aqui cenas de vermelho, de pênalti. Aqui nesse vídeo eu tentei fazer uma lista só com 10, mas se você for pegar de qualquer time, dá para fazer uma lista individual de cada um, porque erros acontecem em todos os jogos. Tá, mas qual que é o problema disso? É simples, o resultado. Vamos lá, saindo do Grêmio. O Palmeiras mereceu virar pra cima do São Paulo. Isso não entra em questão. Agora, será que com o pênalti dado não poderia ter sido diferente? Talvez. E eu já vou continuar a mostrar os erros, mas antes disso eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sendo bem sincero, eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo elencando erros de arbitragem, mas dadas as circunstâncias, eu achei necessário. Aqui no canal os vídeos têm uma pegada um pouco diferente desse, e se você estiver gostando, por favor, me dá uma chance. Não custa nada. Vamos continuar. E para falar que o Grêmio não foi ajudado em algum momento, deixa eu trazer o próximo. Grêmio e Bahia na arena do Grêmio, bola disputada entre Marcos Felipe e Bright White, onde se você olhar pelos diferentes ângulos, não há um toque claro. Aparentemente, não foi pênalti. O VAR chama para revisão e aqui o diálogo acontece. Mesmo com os juízes do campo discutindo com os da cabine, o pênalti é mantido. E a frase que o Rogério Ceni fala depois do ocorrido é muito justa. O erro do árbitro é dar o pênalti. Depois que ele vai pro VAR, aí já não é mais com ele. O que eu concordo. Vamos dar outra volta. Palmeiras Sport na segunda rodada. Fim de jogo, bola do Veiga na área, onde ele simula e cai praticamente sem nenhum contato com o zagueiro do Sport. O juiz assinala o pênalti que só de bater o olho dá pra perceber que não foi. E a conversa do VAR foi a seguinte: não teve. Esse foi um dos primeiros que foram absurdos nesse ano e de novo, se tem contra o Sport, tem a favor também. Sexta rodada, Sport e Fortaleza dessa vez em uma finalização que claramente entrou. O Candansan, juiz da partida, mandou o jogo seguir, mas como deu pra ver no vídeo o que aconteceu, ele foi chamado pelo VAR. Depois de longos 8 minutos checando, a decisão foi de não gol, já que ele não encontrou imagens conclusivas e assim, dessa vez, o prejudicado foi Fortaleza. Tá vendo que isso é pra todo lado? Seja Fortaleza, seja Sport, seja Palmeiras, seja Flamengo, os erros podem ser predominantes em vários jogos. Aí se a gente volta só uma rodada no passado, tem um pênalti inexistente do Kaká que resultou no empate do Inter contra o Corinthians no Beira-Rio. Só que se a gente for nessa, é só pegar o mesmo Corinthians na Copa do Brasil, tem um lance polêmico do Vitinho que poderia ter sido expulso. O critério não existe. E eu até perdi as contas de quantos casos eu citei nesse vídeo, mas o que é importante aqui é o que eu já venho ressaltando. O erro acontece com muita frequência e com todos, uns mais e outros menos. Agora, de quem é a culpa? Só dos árbitros? Eu acho que não. Vamos ser justos com a nova gestão da CBF que entrou agora. Por isso vamos voltar na gestão do Edinaldo Rodrigues. Wilson Seneme, que fazia parte do comando de arbitragem, teria proposto a criação de um centro de treinamento para aperfeiçoar os juízes, que custaria cerca de 60 milhões de reais. Vamos concordar que é muito dinheiro, mas para a CBF não é nada. Também foi proposto por ele uma avaliação física de 15 em 15 dias, o que inicialmente foi aprovado, mas que até hoje não aconteceu. Além disso, tem outras coisas, tecnologias como o chip da bola, impedimento semiautomático, que já são padrão no resto do mundo. No Brasil ainda não chegaram, o que são mais provas de que o problema é bem mais embaixo. Outro fator também é que juiz de futebol nem é considerado uma profissão, então como que a gente vai cobrar de um cara que nem é profissional? Não faz sentido. Cara, é só olhar quanto dinheiro que roda um jogo de futebol. Não é possível que não tenha como profissionalizar o árbitro, é uma coisa muito básica. O que respinga nos clubes também, é muito bom cobrar quando é conveniente, mas qual que é a briga que se tem para ter uma profissionalização? Nenhuma. E o ciclo da arbitragem no Brasil segue o mesmo. O juiz erra não porque é maldoso, mas porque claramente ele não é exatamente bem treinado para exercer essa função. Depois do erro ele passa pelo que chamamos de geladeira, fica afastado e quando volta a mudança é praticamente zero. A gente como torcedor se incomoda com os erros rodada após rodadas, mas a tendência disso melhorar é extremamente baixa. Se você foi roubado hoje, muito provavelmente vai ter outro roubo em algum jogo, seja para você ou para o outro, não é segredo. Antes de encerrar eu quero dizer que eu só citei 10 erros de arbitragem nesse vídeo, então se tiver algum que você
você acha que eu não citei e merece ser lembrado, por favor, deixa nos comentários. E se você discorda ou concorda com o que eu falei também, assim o debate continua. Então, só concluindo, a indignação por parte dos torcedores é extremamente justa. Na teoria, o futebol tem que ser um esporte justo. Isso não acontece no Brasil. Eu não tô só falando de arbitragem. Seja na formação de uma liga, seja internamente na CBF e até em alguns aspectos mais técnicos de clube para clube. A briga pela profissionalização da arbitragem não existiu. E hoje o que a gente vê é a mais politicagem do que qualquer coisa. Sem dúvidas, o Grêmio é o que mais tem sido prejudicado, mas tem casos em todos os jogos e a solução para esses problemas é uma incógnita. E será que depois de tudo isso, finalmente vamos ver uma melhora na comissão de arbitragem? Talvez um melhor treinamento com o VAR ou uma compra de uma nova tecnologia? Isso eu ainda não sei, mas se você tiver qualquer outra ideia, deixa aí por favor, nos comentários.